Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Empreender em tempo de pandemia pode ser uma ótima saída, por isso convidamos uma instituição que ela dá suporte, ela dá curso e, além de tudo, ela é parceira da Associação Comercial de Santos. O nosso convidado é o gerente regional do Sebrae, Marco Aurélio Rosas. Muito obrigada pela sua presença, Marco Aurélio. Obrigado, Fabiana. Obrigado. É um prazer estar no programa ACS na TV. Para nós é uma satisfação poder anunciar e a parcerias com a Associação Comercial de Santos, essa instituição tão séria, tão comprometida, né? E falar um pouquinho de empreendedorismo, especialmente nesse momento, né, Fabiana? Tão desafiador. Enfim, e de uma forma onde as pessoas que procuram emprego, às vezes, fazem o seu próprio emprego acontecer nesse momento pandêmico, e dos cuidados também para que essas pessoas possam crescer e empregar e desenvolver a nossa região, né? Vamos começar assim falando um pouquinho do Sebrae mesmo. Apesar de ser uma instituição muito conhecida, pode ter algum telespectador que ainda não sabe qual é o serviço que o Sebrae oferece, como procurar o Sebrae. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a função do Sebrae. Fabiana, é importantíssimo. A gente tem que reconhecer hoje que o Sebrae às vezes não é conhecido, né? Pelo mundo empreendedor, pelos empresários, sim, nós somos conhecidos. Mas ontem a gente estava na associação e eu me lembrei de uma cena. Num projeto específico de inclusão produtiva chamado Sebrae Telas, a gente conhece muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu conheci uma senhora que, para sobreviver, ela fazia a unha das colegas, ela fazia a sobrancelha das colegas e ela também lavava os cabelos, enfim, fazia um serviço de beleza dentro de uma comunidade aqui de Santos. Até que ela disse pra gente o seguinte: eu não conhecia o Sebrae. E aquilo vem de encontro à tua pergunta, né? O Sebrae é para todos aqueles que querem empreender, para aqueles que querem montar o seu negócio, para aqueles que querem, através das suas empresas, através dos seus negócios, desenvolver a cidade e a região. O Sebrae faz parte de um sistema que nós chamamos de Sistema S, assim como o Senac, Senai e outros S's. Nós somos considerados o que a gente chama de paraestatal. O que significa uma paraestatal? Nós somos privados, de direitos privados, porém, nós sobrevivemos de um recurso chamado compulsório, que é recolhido através da folha de salário de grandes empresas. Então, para você que nos ouve agora, o Sebrae ele está à disposição e, teoricamente, os senhores e as senhoras e os grandes empresários já pagaram por este serviço. Portanto, a grande maioria dos nossos trabalhos ou eles são gratuitos ou eles são extremamente subsidiados para apoiar o desenvolvimento do país através das micro e pequenas empresas. E uma curiosidade, nesse tempo de pandemia, é ideal empreender? As pessoas estão conseguindo empreender? Outra pergunta interessante, Fabiana. Eu estava fazendo uma análise num portal do governo chamado Portal do Empreendedor, e a gente fez um recorte da Baixada Santista e nós tivemos um aumento do número de aberturas de mês. Nesse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, 50% maior do que no início do ano passado. Considerando que o ano passado a gente teve um momento pandêmico em março, né? Que foi ali o finalzinho de março, né? Mais ou foi um menos. divisor de águas. O que nos chama a atenção nisso? Quando a gente vê os motivos que as pessoas têm para empreender, a gente encontra apenas dois. Ou ela viu ou encontrou uma oportunidade e vai empreender, ou segundo, por necessidade. E aí que está a questão. Hoje nós temos muitos empreendedores que estão empreendendo por necessidade porque já não conseguem mais se empregar, não conseguem um novo emprego e vê no empreendedorismo uma forma de sustento das suas famílias. Marcos, mas essa é uma situação ruim? Necessariamente não. O que a gente gostaria neste momento e que toda a equipe do Sebrae está preparada para tal, é fazer com que essas pessoas que estão empreendendo, depois de 2 anos, não façam parte daquela estrutura de mortalidade. Sim. Né? Na nossa região, de cada 100 empresas abertas até então, 23 fecham as portas nos primeiros 2 anos. Então, com esses 50% a mais, qual é o desafio? Fazer com que esses negócios, que esses empreendedores que nos ouvem, eles possam passar por este momento mais delicado, que é os primeiros 2 anos, e consigam sobreviver e aí sim gerar emprego, gerar renda e desenvolver a nossa região.
Me chamou a atenção esse número que você falou de 100 empresas, 23 fecham nos 2 primeiros anos. Por que isso acontece? Falta de planejamento? Sim. Tem um documento, Fabiana, que o documento tem o nome até pesado, né? Mas ele chama Causa Mortis. E ele fica no datasebrae.com.br, que é onde o Sebrae concentra todos os estudos. Este documento, ele aprofunda um pouco mais dessas 23, o que aconteceu para que elas tivessem aí um problema de fechamento. O que nos chama a atenção, de 95% dos casos, a gente encontra 3 fatores que são determinantes para o fechamento. O primeiro deles você já citou, planejamento. Na nossa cultura, parece que planejar é perder tempo. Mas no mundo dos negócios é essencial. Veja, se você teve uma ideia de montar um negócio e se dedicar um pouquinho a planejar, a ouvir um pouquinho os clientes, a pesquisar fornecedores, a pesquisar concorrentes, a fazer uma pesquisa técnica simples, que nós chamamos de plano de negócios, você vai ter mais segurança de empreender. É mais fácil e é menos custoso eu planejar do que ficar retrabalhando a toda hora durante a empresa aberta. Vou te dar um exemplo que é importantíssimo. Recentemente, numa cidade da Baixada Santista, nós encontramos um empreendedor que alugou um espaço, comprou freezer, comprou todos os equipamentos para montar o seu bar, e quando ele foi na prefeitura, ele viu que naquela localização não se poderia montar um bar porque ficava próximo à escola. Veja o detalhe do planejamento. Então ele já fez todo o investimento e naquele momento o prefeito era o culpado. E teoricamente é só uma ausência de planejamento, simples. Ponto 2, a gente chama de gestão ineficiente. Gestão é controle, né? É gerenciar o processo, Fabiana. Vamos imaginar que nós fazemos um brigadeiro muito legal. E eu faço brigadeiro e trabalho numa padaria, por exemplo. E aí eu resolvo sair e montar minha brigadeiria. Entre saber fazer o brigadeiro e montar a minha brigadeiria, é exigido nesse caminho um conhecimento. Por exemplo, conhecimento de clientes, conhecimento de fornecedores, conhecimento de como formar o preço de venda, conhecimentos que são gerenciais, que são estratégicos ali. Saber fazer o brigadeiro é essencial, na verdade eu diria que é o ponto focal, mas eu preciso saber lidar com pessoas, preciso saber lidar com os impostos, preciso saber lidar com outro arcabouço de coisas, que a percepção que eu tenho, Fabiana, sabe aquele girador de pratos? Esse é o empresário brasileiro, ele não pode deixar nenhum prato cair, o prato do imposto, o prato das pessoas, o prato dos clientes, o pagamento dos fornecedores, a negociação com os bancos e assim por diante. E por fim, a gente chama de comportamento empreendedor, que a gente estava conversando há pouco. Então esses 3 fatores, ausência de planejamento, gestão ineficiente e ausência de comportamento empreendedor, que a gente vai trocar uma ideia ainda nesse programa, são os 3 fatores que infelizmente fazem parte da vida dessas 23% de empresas que fecham nos primeiros 2 anos. Nosso tempo no primeiro bloco está quase acabando, mas eu já vou deixar para o senhor refletir. E assim, o senhor falou planejamento. Como uma pessoa, um empresário, vai se planejar na crise que a gente está vivendo, né? Que abre, fecha, abre, pega o empréstimo, não pego, vou ter condições de pagar, não vou, né? Então eu queria que o senhor, no próximo bloco, respondesse essa pergunta. Ok. Voltamos já. Obrigada, Angelina. Eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado é o gerente regional do Sebrae, Marco Aurélio Rosas. Marco, eu estava te perguntando, deixei no último bloco a questão como se planejar em tempo de pandemia. Fabiana, essa é a pergunta de $1 milhão, especialmente nesse momento. E olha sua pergunta colocada de uma maneira prática. Imagina que eu tenho um restaurante aqui na Baixada Santista e vamos imaginar que eu possa receber clientes agora. Enfim, teve uma flexibilização no Plano São Paulo, e aí eu vou lá no atacadão ou no local que vende atacado e compro carne, compro todos os condimentos para fazer os meus produtos e serviços durante o período de estada dos turistas aqui. E de repente no Plano São Paulo aumenta-se o número de internados, enfim, infelizmente temos um cenário ruim. E aí é anunciado o fechamento de tudo.
Olha o planejamento. Eu me planejei, eu comprei, mas uma coisa que é imprevisibilidade tornou catastrófico o meu negócio. Eu estou dizendo catastrófico por quê? Porque provavelmente esses produtos vencem, provavelmente eu não vou poder usá-los em outro momento. Então, em momentos de imprevisibilidade, a necessidade de planejamento se torna ainda maior, sobre a condição de termos um fechamento a cada momento, né? Então, a sua pergunta é essencial, mas isso não diminui a necessidade de planejar, e o planejamento exige também de analisar planos B, planos alternativos. Imagina esse mesmo nosso restaurante. Eu posso fazer, né, claro que é uma solução simplista, uma campanha de delivery. Experimente as nossas delícias no conforto do seu lar. Vamos imaginar que a gente lance essa campanha. Então, esse é um plano alternativo. E isso só nasce quando antes eu planejo. Então, a ideia do momento que a gente tem a imprevisibilidade como uma realidade muito próxima, muito, muito presente, a necessidade de planejamento se torna ainda maior. E uma das pesquisas que vocês fizeram é que poucas empresas foram procurar o Sebrae na questão de tecnologia em vendas, né? Usar a tecnologia para vender. O que você sentiu? Ainda está assim, pouca procura? Nós tivemos fases, Fabiana. A gente falou agora de março de 2020, né? Que foi o início ali da pandemia. Quando a gente teve que fechar o escritório e todos os nossos funcionários começaram a atender em home office, nós atendemos de 3 a 4 vezes mais empresas ali na forma remota. E engraçado que a Forceps, a gente se digitalizou, entre aspas, né? Antigamente a gente ficava pensando um tempão, será que aquele funcionário em casa renderia melhor ou não? E de um dia para a noite ele teve que render, então foi muito rápido. E naquela oportunidade, Fabiana, ali de março até, digamos, agosto de 2020, eu tinha 2 procuras muito fortes no Sebrae. Primeiro, como digitalizar. E digitalizar num contexto amplo, tá, gente? Como por exemplo, tirar fotos de produtos para o Instagram. Coisa simples, né? Não é nada muito difícil. Como vender através dos grandes marketplaces, o que eu preciso planejar para isso, como é que eu me filio a uma plataforma de vendas online, como é que eu devo me comportar, o planejamento disso. Então, de cada 10 empresas que atendíamos, 6 ou 7 era esse tipo de solução que a gente fornecia. As demais, a gente tem um segundo momento, que é crédito. Naquela época, Fabiana, a gente fez uma pesquisa, ainda faz até hoje, nós estamos na 10ª edição, que é os impactos da Covid na vida das micro e pequenas empresas. Na primeira edição, descobrimos que o empresário brasileiro ele tinha de capital de giro, que era o caixa da empresa, ele conseguiria sobreviver de 13 a 17 dias. Veja que nós já ultrapassamos um ano dessa instabilidade toda. Então, crédito também era uma necessidade latente de todas as empresas nesse período. Com certeza. Perdão. Imagina. E em questão dessa pesquisa de impacto na pandemia, a gente percebeu assim, as pequenas e microempresas são as mais afetadas, mas também elas são as mais fáceis de se reinventar, não é verdade? Vocês sentiram... Tem algum exemplo que o senhor possa dar de uma pequena empresa que se reinventou, se destacou? Tem muitos exemplos assim, né? E você tem toda a razão, Fabiana. Sabe que uma das coisas que o empresário brasileiro está acostumado é com desafios, independente de pandemia ou não. Ele acorda com desafio e dorme pensando no desafio do dia seguinte. Então, ele é um profissional calejado por desafios. A questão agora é que esse desafio que a gente passa, a gente não encontra na história situações tão fortes como essa, a não ser ali, né, em outros momentos, mas que não é da nossa geração. É um desafio totalmente novo. E nesse aspecto, a gente viu muitos empresários se reinventando. Vou te dar um exemplo. A gente atendeu uma academia que não podia as pessoas não podiam se exercitar, que ali era um ponto focal de possível contágio. E ele entendeu que as pessoas continuavam com necessidades de se exercitar. Então, aqueles equipamentos que ele tinha, ele locou. Mas vai dizer assim para mim, Marcos, não é o negócio dele locar equipamento, mas naquele momento era o que ele tinha para fazer. Hoje, por exemplo, a gente tem uma outra pesquisa com os consumidores e a gente perguntou a esses consumidores como é que ficariam as compras online dessas pessoas pós-pandemia.
Ou quando superarmos esse desafio, 70% dos respondentes dizem que querem manter as compras online. Então, aqueles que anteciparam-se e tiveram a sua presença online planejada, também se superaram bastante. Então, nós vemos casos, e isso é os mais clássicos, de confecções, por exemplo, que no momento pandêmico viraram seus negócios para a produção de máscaras e que conseguiram superar essa crise. Enfim, são várias as empresas que tiveram superação neste momento. Umas conseguindo manter, outras conseguindo até crescer os seus negócios. E vocês têm um levantamento dos serviços que se destacaram? Acho que o delivery, o de entrega, foi o que mais teve um boom. Antes da pandemia, aqueles restaurantes, por exemplo, que que já tinham o seu delivery e o seu local presencial, o delivery ele representava 30 a 35% do faturamento total daquela empresa. Durante a pandemia, é óbvio que em momentos de pico chegou a quase 80% e depois tem descido conforme as variações do Plano São Paulo. Então, a presença digital dessas empresas foi acentuada. Outro ponto que vale a pena destacar para o empreendedor, recentemente eu fiz um pedido de comida online e de repente eu recebi um pequeno vídeo da empresária e me chamou a atenção esse vídeo, um pequeno vídeo simples, dizendo como aquela comida estava sendo preparada com todos os protocolos que eu poderia comer com segurança. Interessante. É importante que você perceba, eu não quero que todo restaurante faça isso, mas ela teve, durante a pandemia, um cuidado de mostrar segurança para mim. E tinha um bilhete, obrigado por solicitar os nossos serviços. Mimo, né? Digamos mimo. assim. É possível que quando eu pensar amanhã num restaurante para comer, eu não vou esquecer dela nunca mais. Ao contrário, se eu pedir no restaurante, que ele vai e me entrega, fez o seu serviço, mas não teve o mimo, não teve aquela condição de nos ajudar em relação a esse período, né? Eu reparei também que muitos restaurantes, muitas casas de comida, assim, eles criaram o seu próprio aplicativo. Sim. E lá eles dão um desconto muito maior do que aquele aplicativo maior que eles pagam, né, por aquilo. Então, eles estão tentando fidelizar dessa forma. Também foi uma forma diferente de se reinventar, né? Sem dúvida. E isso, Fabiana, me dá uma margem para trocar uma outra informação com vocês. A gente atendeu também pessoas que conseguiram vender muito pela internet. Só que os custos ali, eles são diferentes da online. E olha para você ver a incongruência disso, né? A pessoa vendeu muito pela internet, quando ela foi ver os resultados eram pequenos, menores do que antes da pandemia, menores do que a pandemia. Aí você vai me perguntar, como é que a pessoa consegue vender tanto e não ter lucro? Porque houve uma ausência de planejamento, especialmente financeiro, considerando os custos relacionados a uma plataforma, aos custos todos que é o que você falou, né? De repente eu faço o meu aplicativo aqui para evitar esse, porque esse tem um custo mais caro, e eu faço o meu. Independente. Quando você pensar num processo de venda online ou de digitalização, senta com o Sebrae, a gente tem especialistas que podem ajudar você num planejamento simples, voltamos ao planejamento, né? Um planejamento simples para que você tenha presença digital, mas tenha resultado com isso. E Marco, o Sebrae oferece vários cursos, né? Só que o nosso tempo desse bloco acabou. Eu vou pedir para você falar o próximo, tudo bem? Ok. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é empreendedorismo. Nosso convidado é o gerente regional do Sebrae, Marco Aurélio Rosas. Marco Aurélio, eu deixei no último bloco falando que o Sebrae oferece vários cursos, né? Uhum. Quem pode procurar esses cursos? São cursos online? Tem curso presencial? Tem. Sobre o online e presencial, a gente sempre está seguindo as regras do Plano São Paulo, né? No caso hoje o presencial, a gente está recebendo e fazendo turmas com no mínimo 30% da nossa capacidade por sala, que dá uma média de 15 pessoas. Então a gente também atende de maneira presencial, tanto individual quanto coletivo. E digital sem limites. A gente atende milhares de pessoas, ou milhares de pessoas que querem empreender. O nosso foco, neste momento, é trabalhar com quem tem interesse em montar o seu próprio negócio. Nosso foco também é a inclusão produtiva, né? Infelizmente, a pandemia também gerou um aspecto social muito forte. Então, a gente está indo muito para resgate social mesmo.
atendendo em comunidades, atendendo pessoas mais carentes, atendendo pessoas mais vulneráveis e atendendo as empresas convencionais. Hoje, na nossa plataforma de produtos, sejam eles coletivos ou individuais, a gente tem cerca de 380 produtos. Mas para não citá-los todos, né, eu vou falar de 4 grandes soluções que você pode ter no Sebrae. Primeiro é gestão de uma maneira geral, finanças, marketing, produção, logística, jurídico. Isso tudo nós temos lá online ou presencial, à disposição. Nós temos também soluções tecnológicas. E às vezes, Fabiana, quando a gente fala de tecnologia, parece aplicativo de software. Não. Tecnologia e inovação não é. Eu sempre cito esse caso. Recentemente não, já faz uns 3 anos. Visitando o interior, eu descobri uma loja de roupas femininas. E essa proprietária dizia que ela ficava extremamente incomodada quando aquelas mulheres iam com seus maridos para fazer as compras e os maridos ficavam extremamente incomodados de esperar, de experimentar e assim por diante. E ela tinha um espaço vazio e ela colocou uma mesa de sinuca, colocou produtos masculinos, então camisas, shorts e assim por diante, e escreveu uma placa dizendo estacionamento de marido. Veja... As mulheres que ficaram incomodadas, né? E a mulher ficou incomodada porque ela ainda colocou uma máquina de chopp. Isso, né? Aí, teoricamente, ela pegou uma situação incômoda e transformou numa baita situação inovadora. E veja que não tem tecnologia nisso. Eu estou dizendo isso, que tecnologia também é inovação, mas não somente isso. Então nós atendemos isso também, tecnologia e inovação. Para você ter uma ideia, a gente tem uma parceria com o CNPq que a gente coloca uma pessoa da inovação te acompanhando 4 meses gratuitamente, através de um programa chamado Agente Local de Inovação. Terceiro, crédito. Nós entramos nessa seara, especialmente nesse momento. E que assessoria o Sebrae dá? O Sebrae hoje não faz esse financiamento. Nós temos uma parceria com o Banco do Povo, nós temos uma parceria com o Pronamp, com o FAMP, ou seja, que são fundos de aval para que você tenha um crédito mais barato e assim por diante. E o último é mercado. Afinal de contas, Fabiana, o melhor crédito é quando você tira nota, né? Quando você vende. Então a gente está fazendo muitas rodadas de negócios, aproximando grandes empresas de pequenas empresas, para que a gente possa promover as vendas. Esse é um conjunto de coisas que o Sebrae tem para oferecer. Procure o nosso escritório. E Marco, vamos falar também do Parque Tecnológico, né? Vocês acreditam que é um hub de conexão entre as pessoas. Como o Sebrae está pensando em preparar essas pessoas para utilizar esse espaço? Hoje a gente tem uma parceria com esse momento de planejamento da execução do Parque Tecnológico em algumas vertentes. A primeira delas é empresas incubadas. E incubadora, para a gente entender melhor, ela tem a mesma função daquele bebê prematuro que nasceu e precisa daquele equipamento para poder acabar o seu desenvolvimento. A incubadora de empresas, ela é exatamente o mesmo conceito. Lembra que eu falei que nos primeiros 2 anos são os mais críticos da empresa? Então é uma empresa que fica 2 anos com toda a assessoria, seja de universidade, seja de Sebrae, seja de tecnologia ali, para que ela possa passar por esse momento e ela consiga se graduar, que é um termo técnico, onde ela sai da incubadora e dá os seus primeiros passos. Então esse é um projeto que a gente tem em parceria com a incubadora. Esse do Agente Local de Inovação, que eu acabei de dizer, também é uma outra parceria com a Fundação Parque Tecnológico. E a terceira é um processo de aceleração. A gente hoje está numa universidade. E de ano em ano a gente abre um projeto que é aceleração, que é justamente pegar as ideias, fazer uma trilha com elas até que ela chegue aqui e monte o negócio. E a gente tem recebido muitos projetos inovadores, Fabiana, mas muito projeto que eu fico olhando assim, apesar de toda a experiência, e falar, por que eu não pensei nisso antes? E pegar aquele jovem, ou pegar aquela pessoa que não precisa ser jovem e desenvolver o projeto dela é muito gratificante. Hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que foram aceleradas conosco que já receberam de verbas internacionais mais de R$1 milhão para acelerar, aqui da Baixada Santista. Nossa. Então, outra vertente aí junto com o Parque Tecnológico que a gente está articulando para o 2º semestre. E você estava falando do jovem, é importante a gente falar de uma parceria que a gente fechou junto com a CS Jovem, para jovens de baixa renda, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, o programa é Fábrica dos Empreendedores, é isso? Fábrica dos Empreendedores. E aí um agradecimento muito especial ao Mauro Samarco, ao Leonardo e todos os membros do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial. Para vocês terem uma ideia, o Leonardo chegou e junto com outros jovens falou o seguinte, como é que a gente desenvolve uma parceria para tratar o jovem de periferia? Essa foi a demanda que eu recebi.
E essa demanda casou perfeitamente com a propósito de inclusão produtiva. Então, ontem nós assinamos um protocolo com a Associação Comercial e todos os meses, junto com a Associação Comercial e com o Núcleo de Jovens Empreendedores, os jovens da Baixada Santista poderão gratuitamente participar de nossos cursos, de nossos treinamentos. Melhor dizendo, das nossas oficinas, que nós chamamos tecnicamente de Empreenda Rápido, onde a gente parte desde o início da ideia até o pronto para crescer, que seria o crescimento das empresas. Então é uma espécie de incubadora, sabe, Fabiana? Mas mais rápida um pouco, mais acelerada, porque hoje os jovens são um pouco mais acelerados que a gente, né? Por fim, esses dias atrás a gente estava lendo uma pesquisa da Endeavor, que é uma entidade que pesquisa empreendedorismo no mundo, e no Brasil essa pesquisa perguntou mais uma coisa, e essa coisa foi o seguinte: qual é o seu sonho? E a gente achou que o quarto sonho do brasileiro é ter o próprio negócio. Primeiro é ter uma casa, segundo é ter o próprio carro, terceiro é viajar pelo país e quarto, ter o próprio negócio. E a gente, junto com a ACS, hoje vai propiciar isso a muitos jovens da Baixada Santista, especialmente de Santos. A primeira turma vai começar agora dia 28 de junho, então quem tiver interesse é só acessar o site da ACS, www.acs.org.br. Marco, uma coisa, quando você lançou esse convênio, você chamou a atenção que você falou assim, empreender não é abrir o seu próprio negócio. O que você quis dizer com isso? Exatamente, Fabiana. É preciso a gente separar as coisas. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de um conjunto de características e comportamentos necessários a quem quer abrir um negócio. Nós não teríamos tempo para isso, mas eu posso garantir para os senhores e para as senhoras que nos ouvem que o sucesso do negócio depende mais de quem o gere e do comportamento de quem está o gerindo do que do negócio em si. Que essas características. Então, empreendedorismo é comportamento. E eu falei, Fabiana, imagina se um jovem que vai nos procurar na associação comercial, ele faça todo esse treinamento e ele fala assim, meu negócio não é empreender. Mas ele, quando for trabalhar numa empresa, ele já vai com o comportamento empreendedor e o resultado que ele vai propiciar para as empresas é muito maior. E eu disse também que tem muito empresário que não é empreendedor, por conta dessas características empreendedoras. E é possível que eu encontre, por exemplo, no emprego público, um servidor que tenha características empreendedoras. Resumindo, o ideal é que todas as pessoas que querem empreender, e esse é um mantra para nós, desenvolva as características do comportamento empreendedor. E isso também o Sebrae pode ajudá-lo. Marco, olha, o programa foi tão bom que voou, né? Já acabou o nosso tempo aqui. Agradeço muito a sua presença, as suas informações. A casa está sempre de porta aberta. Quando você quiser vir, você é sempre bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Um agradecimento muito especial à ACS, nossa parceira de tantas ações de ideologia também, né, que é o apoio aí às empresas locais. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Ficamos por aqui e até a próxima.